Deixa eu conversar com meu querido amigo, pastor Silas Malafaia, de volta à programação da Auriverde, porque nós temos um compromisso com o Brasil. E quem está convocando agora os políticos, diferentemente das outras manifestações, é o povo. E o pastor Silas Malafaia vem para fazer esse convite, né, para te tirar do sofá e entender que é você que vai ajudar o Brasil a mudar. E agora é a hora. Pastor Silas Malafaia, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Bom dia, Pitoli. Bom dia, turma que acompanha a Auriverde. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Essa informação top que vocês dão para o povo brasileiro. Isso é muito importante e nós precisamos mais do que nunca de uma imprensa livre. Obrigado, pastor. Aliás, entendo e pegando o recorte, a foto de ontem do presidente Bolsonaro em Brasília, na Capital Moto Week, e o resultado daquela motociata, isso realmente mostra o que o brasileiro quer diante de tanta injustiça. É o povo pelo povo agora, pastor? A verdade é que nós sabemos, não é, que o poder emana do povo. É em nome dele que tem que ser exercido. Está na Constituição, mas tem gente que pensa que o poder emana do STF. E é em nome de Alexandre de Moraes que tem que ser exercido. Eles estão trocando o que está no preâmbulo da Constituição brasileira. Você vê uma motociata convocada com 48 horas. Bolsonaro não tem rede social, que é um absurdo. Você já parou para pensar, Pitoli? Um ex-presidente que não foi condenado a nada tem suas redes sociais e sua fala censurada e anda de tornozeleira eletrônica e não pode sair da sua cidade. Isso é pior do que a cortina de ferro, aquele domínio comunista da União Soviética. E lembrando às pessoas que o artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, diz que é vedada a censura. Já parou para pensar que o mesmo STF que reconheceu, isso aqui é muito importante, Lula foi condenado em todas as instâncias por unanimidade, por roubalheira. E o STF reconhece. E qual é a prova? É que os advogados de Lula recorreram para um habeas corpus e o STF negou. Depois de Lula preso, o advogado dele, hoje ministro do STF, Zanin, entrou de novo no STF para liberar ele, e o STF não cedeu. Estou mostrando as provas. Então, para pensar. Um camarada condenado por corrupção, por unanimidade em todas as instâncias, o STF reconhece isso. Depois, numa obra do acaso, uma canetada do cabo eleitoral de Dilma, Fachin, e apoiado por 8 ministros do STF, liberam Lula. Aí vem Bolsonaro, que não tem corrupção, que não roubou ninguém, que tentaram revirar a vida do cara de cabeça para baixo, de cabeça para cima, não acharam nada, por uma farsa de um pseudo-golpe que não passa de pura perseguição política comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes, o cara recebe uma tornozeleira eletrônica, impedido de sair da cidade e proibido de falar. Aí eu digo o seguinte, o americano, qual é a leitura que o americano faz? Como uma Suprema Corte impede um ex-presidente que não é condenado a nada e como essa Suprema Corte libera um ex-presidente, que agora é presidente novo, que é condenado em tudo. Então, isso vai enchendo a paciência do povo. E não apenas eu, mas Nicolas, né, Gayer e vários, né, Magno Malta, começamos a tomar pressão, dizendo, vamos para a rua de novo, vamos para a rua de novo. Aí eu consulto o presidente, porque Bolsonaro é o maior líder da direita na América Latina. Eu não sou político, eu sou um cidadão que tem uma pequena influência, e eu pergunto a ele, ele me pede para coordenar isso. Eu falei, e aí, presidente? A primeira palavra de Bolsonaro, Malafaia, isso tem que ser dessa vez, já que está tendo uma pressão do povo, para tudo que é cidade. Que sempre Bolsonaro, né, combinado com a gente, pediu, vamos centrar fogo na Paulista ou no Rio de Janeiro. Dessa vez é o contrário, Pitoli. Dessa vez é cada cidade do Brasil, vista o verde e amarelo, põe a bandeira, vai para a rua, faça uma caminhada, uma motociata, né, uma carreata, né, vai para a praça da cidade, se manifestar.
E na Avenida Paulista, que hoje é o maior palco, né, o tambor de ressonância política do Brasil, nós vamos fazer uma manifestação a partir das 14 horas. Mas a mudança que você bem falou é essa pressão do povo. Então, o tema é Reaja, Brasil. Temos que reagir diante de censura, diante de uma farsa, de um inquérito, né, que não passa de pura perseguição política, para a gente poder dar consciência ao povo brasileiro, né? O povo pressiona, mas quem conduz líderes, são pessoas que lideram, que conduzem isso, e é que nós estamos fazendo junto de tantos outros. E vamos lá. Pastor, eu tenho comigo que Reaja Brasil é oportuno demais, porque nós, de fato, precisamos reagir e parar de normalizar, de relativizar. Sabe por quê, pastor? O que me incomoda é assim, a imprensa, a velha imprensa, essa imprensa patrocinada com dinheiro nosso, através da SECOM do Lula, essa imprensa, ela constrói uma narrativa que quando chega uma situação como tornozeleira, né, no presidente Bolsonaro, a gente ouve de alguns assim, mas também, né? Não tem mais também, né? Não tem censura às redes sociais, mas também ele falou. Nós estamos encontrando na narrativa dessa imprensa um caminho para parte da população normalizar o absurdo. E é por isso que nós precisamos reagir, porque a Venezuela já é aqui, se a gente olhar para o que aconteceu lá. E como estamos aqui, pastor, o caminho é exatamente o mesmo. Eu digo, Tolly, o seguinte... eu vou falar uma linguagem que eu uso no mundo evangélico e vou para o mundo político. Muitas vezes tem pessoas evangélicas que pensam que o diabo é burro. Aí eu digo assim, o diabo não é burro não, ele é inteligentíssimo. Só tem um dado. A Bíblia diz que ele é maligno, isso é, aquele cuja essência do caráter é mau. Ele é inteligentíssimo, mas usa a sua inteligência para o mal. Aí agora eu vou transportar aqui. Tem gente que acha que a esquerda é burra, tudo é burro. Não, você tem que aprender algumas coisas. Eu ouvi, olha, escute isso aqui. Eu ouvi, né, gente da esquerda dizer uma coisa, temos que tomar as ruas. Quem não toma as ruas perde o apoio popular e do povo. Boulos falou isso. Não importa quantos são. E ele está certo. Então, a importância, a esquerda perdeu o discurso das ruas, que era uma coisa que eles detinham no país por décadas. Eles é que tinham esse poder. Então, agora, nós não podemos perder, e aproveito, Pitoli, para dar uma consciência a esse povo da direita, a deputados, a senadores e a políticos, que eu fico de boca aberta. Eles acham que manifestação válida é que tem multidão. Tem que ter 300 mil, tem que ter 400 mil. Aí quando tem menos, aí vem um discurso. Rapaz, eu fico bobo, desculpa eu dizer, como tem gente frouxa nessa direita. Aí, tá vendo aí, ó, a manifestação caiu. A grandeza do número de pessoas em uma manifestação depende do momento político. O momento político é o que estabelece quantidades de gente em manifestação. Só para você ter uma ideia, esse ano nós fizemos 4 manifestações. 4 manifestações, gente. Isso não é brincadeira. A esquerda fez quantas? Fez uma michuruca em 1º de maio, que botaram um caminhãozinho debaixo de uma árvore na Avenida Paulista para não passar vergonha total, que já tinham passado com meia dúzia de gato pingado, mas estavam lá. Então, eu conversando com o Bolsonaro, a última que nós fizemos em junho, em São Paulo, Bolsonaro falou, cara, tem o futebol, né? O Campeonato Mundial de Clubes, tem Flamengo e Palmeiras jogando, mas nós temos que marcar uma posição e vamos botar a justiça, o tema da justiça. Nós sabíamos que não ia ter multidão, mas é para marcar a posição. E é isso que nós temos que aprender, marcar a posição. Gente, para você construir uma saída e um caminho para uma nação, é tijolo por tijolo. Senão essa gente nos engole com a caneta, com o poder, sabe? Porque eles não têm povo. Então quem não tem povo, usa caneta, usa judiciário, leia-se STF, para pressionar e impor as suas ideias. Então é de fundamental importância que domingo agora, dia 3, vamos reagir, vamos para a rua, porque a coisa mais cara de um povo é a liberdade.
Nada é mais importante do que a liberdade. Agora, olha o absurdo, Pitoli. O ditador Alexandre de Moraes institui o crime de opinião no Estado democrático de direito. Isso é um absurdo. Nós temos brasileiros exilados por causa de opinião para não ser preso se estivesse aqui. Isso é uma afronta. O artigo 5º, inciso 4, cláusula pétrea da Constituição, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão para todo mundo falar uma mesma coisa é ditadura da opinião, é ditadura do falso consenso. A liberdade é isso, é você dizer o que eu não gosto e o que eu não aceito, mas você tem o direito de dizer. Então, é de fundamental importância, domingo você está na rua. Não importa a quantidade, não importa, mas você na tua cidade, no teu bairro, na rua de verde e amarelo, com a bandeira, essa é a nossa cor, porque Lula estão chamando aí o Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria. Mas peraí, para um instantinho. Em junho de 2023, no Fórum de São Paulo, Lula disse em alto e bom som, ele era o presidente já do Brasil, aquilo que historicamente combatemos. Escuta isso. Família, costumes e pátria. Lula, repito, junho, no Fórum de São Paulo, 2023, revestido do manto da presidência da República, declara aquilo que historicamente combatemos: família, costumes e pátria. Se tem um traidor, é Lula, que combate a pátria, porque ele, o que ele defende é a internacional socialista do socialismo, do comunismo, da Rússia, antiga Rússia, e de Cuba. Não é da esquerda americana, não é a ideologia da esquerda americana. A gente não pode confundir. A esquerda da América Latina seguia por Cuba e pela antiga União Soviética. Então, que moral Lula tem de chamar Bolsonaro, Eduardo, alguém de traidor, quando ele diz em alto bom som aquilo que a esquerda combate historicamente, que é a pátria? Então, minha gente, vamos para a rua, porque o povo é o supremo poder de uma nação. E digo aqui, Pitoli, Supremo Tribunal Federal, Lula, senadores, deputados, todos se dobram à vontade do povo. Se o povo não quiser ir para a rua, se o povo, estou sendo bem honesto, se o povo brasileiro ficar nesse estado de acomodação, não é para quebrar nada. Não sou a favor de quebrar nada. Eu sou a favor de manifestações pacíficas, como diz o artigo 5º, inciso 16º da Constituição. Tá? Então, se ficar parado, se não quiser reagir, é o povo que decide. Eles vão nos engolir. Está vendendo o Brasil para a China, ok? E a coisa vai piorar. E nós vamos, como você disse, estamos caindo no caminho da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua. Porque tem uma coisa, Pitoli, os Estados Unidos e a Europa tem uma rixa, isso é antiga, né? Tem uma rixa com os americanos, mas quando se trata de direitos humanos e liberdade dos povos, eles jogam juntos. Não é só Donald Trump, o chefe da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve os americanos e as nações da Europa, já abriu a boca e disse: vai ter retaliação da Europa sobre o Brasil. É isso que a gente quer? Claro que não! Mas a coisa é grave. E o problema é esse. Esse é o X da questão. É um problema político, de perseguição a Bolsonaro e à direita, cerceamentos de liberdade, ordens ilegais e secretas de censura a plataformas americanas. É povo na rua, se queremos que o Brasil continue a ser uma democracia, ou, se não, isso aqui vai virar uma Venezuela.